Boa noite, meu filho. Boa noite, minha filha. Seja você um homem, uma mulher, um jovem ou um idoso. Você chegou até aqui porque algo dentro de você precisava de paz. E eu quero que você saiba que não foi por acaso. Deus colocou esta oração diante de você exatamente neste momento, porque Ele se importa com você, porque Ele conhece o que está passando no seu coração e porque Ele quer te dar o que você mais precisa nesta noite. Descanso verdadeiro, proteção real e paz que não depende das circunstâncias, mas que vem diretamente da presença do Senhor. Antes de começarmos, eu quero te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida inteira, desde o topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu coração e o seu futuro. Que sobre você caia esta noite a graça imensa, a misericórdia inalterável e a bondade constante de Deus. E que sobre a sua vida se cumpra esta promessa que eu carrego comigo todos os dias: paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Agora, eu preciso falar com você com toda a honestidade que um bispo pode falar. Se a sua cabeça não para, essa oração é para você. Se quando você deita, os pensamentos não param de girar, os pendentes do trabalho que não foram resolvidos, as contas que vêm chegando uma após a outra, aquela situação de familiar que não se resolve há semanas ou meses, aquele medo silencioso que não te deixa dormir, essa oração é para você. Se você já tentou dormir e não conseguiu, se já contou até 1000 e o sono ainda não veio, se já fechou os olhos e a sua mente começou a tocar um filme inteiro com tudo que pode dar errado na sua vida, essa oração é para você. Se você se deita esgotado no corpo, mas a mente está ainda correndo a 1000 por hora, se o cansaço físico não é suficiente para vencer o peso mental que acumulou durante o dia, se a noite que deveria ser de descanso se torna a hora em que mais você sofre, essa oração é para você. Se você sente solidão quando a noite cai, se sente que ninguém entende o que está passando, se sente que está sozinho com os seus problemas, enquanto todo mundo ao redor parecer estar bem, essa oração é para você, porque eu sei como é isso. E, mais importante que eu, Deus sabe como é isso. Deus conhece o peso que você carrega quando a noite cai e o mundo se cala. Deus conhece aquele momento em que a sua mente começa a falar mais alto que tudo ao redor. E é justamente nesse momento que Deus quer te abraçar, te cobrir com a sua proteção e te dar o descanso que você não encontra em lugar nenhum, não no trabalho, não nas distrações, não nas telas, mas somente na presença de Deus. Então, não saia daqui. Fica comigo durante toda esta oração. Fica aqui e deixa que Deus fale com o seu coração, porque Ele tem algo muito precioso para te dar nesta noite, e esse algo é a paz que surpassa todo o entendimento. Agora, meu filho, minha filha, vamos à palavra de Deus, porque tudo o que eu digo aqui precisa ter fundamento na Escritura Sagrada. Não é opinião minha, não é tradição humana, não é invenção. É a palavra viva de Deus falando para você, através das Sagradas Escrituras que foram escritas há milhares de anos, mas que são tão frescas e tão poderosas como se tivessem sido escritas ontem. Vamos começar com o Salmo 4. Este é um dos salmos mais bonitos, mais profundos e mais aplicáveis que existem para a noite, e eu vou te mostrar exatamente por quê. No versículo 1, o rei Davi clamorou para Deus dizendo: Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. É a ti que me refúgio. Quando estou angustiado, apiedaste-te de mim. Ouve-me, por favor. Olha o que Davi fez neste versículo. Ele não ficou reclamando sozinho na escuridão da noite. Ele não ficou tentando resolver tudo com a sua própria força humana, que sabemos que não é suficiente para dar conta de tudo. Ele foi direto a Deus e disse: Eu me refugio em ti. E Deus respondeu. Deus sempre responde quando o filho clama com sinceridade e com coração aberto. E então, no versículo 3,
Davi faz uma afirmação muito importante. Sabem que o Senhor separou para si o piedoso. O Senhor ouve quando eu o chamo. Que declaração forte e poderosa. Davi não disse talvez Deus ouça. Ele não disse espero que Deus ouça. Ele disse com toda a sua certeza: o Senhor ouve quando eu o chamo. Isso é certeza. Isso é fé de um homem que conheceu a Deus de perto. E essa mesma certeza pode ser sua nesta noite. Deus ouve quando você clama. E agora, o versículo que mais me toca neste salmo, o versículo que mais me brinca em paz quando leio, é o versículo 8. E quero que você gravasse isto na sua memória para o restante da sua vida. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, ó Senhor, somente me fazes morar em segurança. Repara na profundidade disto. Repara em cada palavra. Davi não disse que dormiu bem por causa da riqueza que acumulou. Não disse que dormiu bem por causa da posição social que conquistou. Não disse que dormiu bem porque todos os seus problemas foram resolvidos. Ele disse que dormiu em segurança por causa do Senhor, por causa da presença pessoal de Deus ao lado dele. Isso significa que a paz verdadeira da noite não vem das circunstâncias externas da nossa vida, vem de Deus. E se Deus é quem te dá segurança para dormir, então mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando as contas amontoam, mesmo quando a situação familiar está complicada, Deus pode te dar paz para dormir, porque a segurança real, a segurança que não depende de nada humano, vem dele. Agora, vamos ao Salmo 91, que é chamado por muitos de o Salmo da Proteção. E esta noite, proteção é exatamente o que mais precisamos. O versículo 1 diz: aquele que habita no cobertor do Altíssimo ficará à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que vive na proximidade de Deus, aquele que não se afasta dele nas vezes que a vida fica difícil. Aquele que busca a Deus, não só nas vezes que está bem, mas também nas vezes que está mal. Aquele que faz de Deus o centro da sua vida, ficará protegido. Não está exposto aos ataques do inimigo. Não está sozinho na escuridão. Está sob a sombra do Deus Todo-Poderoso, que é maior que qualquer problema que nós possamos enfrentar. O versículo 2 complementa com uma declaração que você pode fazer esta noite. Digo ao Senhor: eis que tu és o meu refúgio e o meu fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eis que tu és o meu refúgio, eis que tu és a minha fortaleza. Isso não é ilusão, isso não é fuga da realidade. Isso é ficar seguro na presença de Deus, que é o único lugar onde a segurança verdadeira existe. E os versículos 3 e 4 segundo promessas que Deus mesmo fez para quem confia nele, porque ele te livra do laço do caçador e da palavra pestilente. Ele te cobrirá com as suas asas, e sob as suas asas te estarás em segurança. Sob as asas de Deus. Que imagem tão linda e tão poderosa. Como um pai que abraça o filho quando há uma tempestade, que cobre o filho com o seu corpo, que protege o filho do frio, da escuridão e do medo. Deus quer te cobrir assim nesta noite. Deus quer ser o seu escudo. E mais adiante neste mesmo salmo, nos versículos 14 e 15, Deus mesmo fala, é a sua própria voz dizendo: como ele me ama, eu o livrarei. Como ele me conhece, eu o elevarei. Ele me chamará, e eu o responderei. Aquele que ama a Deus, Deus livra. Aquele que conhece a Deus não por nome apenas, mas por experiência, Deus eleva. E quando clama, Deus responde. Estas são promessas que não caducam, que não expiram, que não mudam com o tempo. São promessas eternas, feitas pelo Deus eterno. Agora, vamos a Filipenses 4, versículos 6 e 7, que trazem uma instrução muito objetiva e muito prática para aquela mente que não para à noite.
O apóstolo Paulo escreve: Por nada vos ansiosodem, em tudo, por oração e súplica, com ações de graças, tornastes conhecidos os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha com cuidado o que Paulo diz aqui. Ele não diz, ignore a ansiedade como se ela não existisse. Ele não diz, finja que não tem problema nenhum na sua vida. Ele não diz que devemos reprimir o que sentimos. Ele diz, por oração e súplica, com ações de graças, apresente suas necessidades a Deus. Em outras palavras, leva para Deus. Leva tudo que está pesando. Leva os problemas. Leva os medos. Leva as incertezas. Leva as situações que não se resolvem. Não fica carregando sozinho como se tudo fosse sua responsabilidade única. E, quando você levar, o que acontece? A paz de Deus, que é maior que qualquer entendimento humano, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos. Isso significa que Deus pode sustentar, pode parar, pode interromper os pensamentos que não param de girar durante a noite e substituí-los por uma paz que você não consegue produzir com a sua própria força. Paz que vai além da sua compreensão. E isto é muito importante, porque a palavra de Deus não diz que a paz vai vir depois que os problemas acabarem. Diz que a paz vai vir quando você apresentar os seus problemas a Deus com ações de graças. Ou seja, a paz pode vir enquanto o problema ainda existe. A paz pode vir no meio da crise. A paz pode dormir com você esta noite, mesmo que amanhã ainda haja desafios para enfrentar. Porque a paz de Deus não depende das circunstâncias, depende da presença de Deus. E para finalizar a nossa base bíblica da noite, vamos ao Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos e mais amados de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, não me faltará nada. Quando você reconhece que Deus é o seu pastor, você reconhece ao mesmo tempo que Ele está à sua frente, caminhando pelo caminho que você vai trilhar. Ele conhece o caminho. Ele conhece onde há água fria para saciar a sede, onde há pastagem verde para alimentar, onde há sombra para descansar. E o pastor, como sabemos todos que conhecemos algo sobre pastores, não abandona as ovelhas na escuridão da noite. O pastor fica com elas. O pastor guarda. O pastor protege. Então esta noite, quando você se deitar e fechar os olhos, você não está sozinho na escuridão. O seu pastor está com você. E no versículo 4, Davi diz algo que pode sustentar a sua fé em qualquer momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei males, porque tu estás comigo. Mesmo na escuridão mais profunda, mesmo no momento mais difícil que a vida pode trazer, mesmo quando tudo parece incerto, quando tudo parece impossível, quando tudo parece que não tem saída, tu estás comigo. Essa é a palavra que pode sustentar o seu coração esta noite. Muito bem. Agora, meu filho, minha filha, vamos falar de vida real. Vamos falar de aplicação prática, porque a palavra de Deus não é só para ser ouvida e arquivada na memória, é para ser vivida no dia a dia. É para transformar as situações concretas que você enfrenta quando chega em casa, quando se senta na mesa do jantar, quando paga as contas, quando olha para os seus filhos. E neste bloco, vamos falar de 3 áreas que estão intimamente conectadas com a paz da noite: família, finanças e saúde. Vamos falar primeiro de família. Família é uma das maiores fontes de alegria e de descanso quando está bem, e uma das maiores fontes de angústia e de pensamentos que não param quando está com problema. E eu sei que muitos dos que estão aqui nesta noite estão carregando algo da família no coração que não os deixa descansar. Talvez seja um casamento que está passando por uma fase muito difícil. Talvez você e seu cônjuge não se entendam mais da mesma forma de antigamente.
Talvez haja mágoa guardada de algo que foi dito em um momento de raiva e que não foi resolvido. Talvez haja silêncio entre vocês que não existia antes. Talvez haja uma distância que cresce com o tempo e você não sabe como parar. E nessa situação, à noite, a cabeça não para. Você revive conversas, revive momentos difíceis, imagina cenários que podem acontecer e piores ainda. E o descanso vai embora como se tivesse asas. Mas eu quero que você saiba algo muito importante. Algo que pode mudar a forma como você enfrenta essa situação. Deus não desistiu do seu casamento. Mesmo que você esteja quase desistindo, mesmo que pareça que não há mais jeito, Deus não desistiu. Deus vê o que está por baixo da dor, vê o que está por baixo da mágoa, vê o que está por baixo do ressentimento. E Deus pode restaurar o que parece impossível de restaurar. Não necessariamente amanhã, não necessariamente numa semana, mas Deus pode começar agora, nesta noite. Quando você entregar esta situação a Ele com um coração aberto, quando você parar de tentar resolver sozinho e confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nenhum resultado. E se não é o casamento, talvez seja um filho. Talvez seu filho esteja tomando decisões que causem dor no seu coração. Talvez ele esteja se afastando de você, de Deus, de tudo que você tentou ensinar durante anos. Talvez você não saiba como alcançar Ló, como falar com ele, como chegar até ele de novo. E à noite, os pensamentos vêm com força total. Onde errei? O que eu deveria ter feito de diferente? O que vai acontecer com ele? Essas perguntas giram e não param de girar. Mas lembre-se de algo muito importante. Quando Davi disse no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, ele não disse que o pastor faria tudo no caminho que a ovelha escolhe. O pastor guia. O pastor mostra o caminho. E às vezes a ovelha vai para longe, às vezes a ovelha se desvia. Mas o pastor não abandona. O pastor vai atrás. Ele busca. Ele espera. Ele ama. Então seu filho está na mão de Deus. Mesmo quando parece que não está. Mesmo quando parece que vai longe demais. Deus vai atrás do seu filho com o mesmo amor com que vai atrás de você. E para os que estão sozinhos esta noite, os solteiros, as viúvas, aqueles que não têm alguém ao lado para compartilhar o peso da vida. Eu sei que a solidão à noite pode ser muito grande. Eu sei que quando todos os outros parecem ter alguém e você está sozinho, o coração dói de uma forma diferente. Mas eu preciso que você saiba que não está realmente sozinho. Deus está com você. E Deus não é um Deus distante que observa da longe. Deus é um Pai que se aproxima justamente quando a solidão é mais grande. Então esta noite, para os que estão sozinhos, Deus é a sua companhia. Deus é quem sabe o que está passando sem você precisar explicar. E Deus pode trazer alegria e paz, mesmo na solidão. E para os idosos que estão aqui esta noite, aqueles que já viveram muitos anos e que carregam a sabedoria da vida, mas também o cansaço dela. Eu sei que na velhice o corpo fica mais fraco, que as dores ficam mais presentes, que a solidão pode parecer maior quando os filhos já têm suas próprias vidas. Mas Deus não esquece de nenhum de nós em nenhuma fase da vida. O mesmo Deus que cuidou de você quando era criança, quando era jovem, quando era adulto, cuida de você agora e vai cuidar até o último dia. E se a situação difícil não é com o cônjuge nem com os filhos, mas com os pais, com os irmãos, com os cunhados, com os sogros, com qualquer familiar que traz peso ao seu coração, a mágoa existe. O problema existe, mas Deus pode transformar mágoa em compreensão, pode transformar ressentimento velho em perdão novo, pode transformar distância em proximidade, não sempre de uma vez, não sempre na forma como queremos, mas com o tempo, com oração constante e com entrega verdadeira ao Senhor. Então esta noite,
Quando você pensar na sua família e sentir o peso descendo sobre o seu coração, não carregue sozinho. Não fica tentando resolver por conta própria enquanto dorme. Entrega a Deus. Diz para Ele: Senhor, eu não sei mais como resolver isso. Cuida da minha família. Cuida daqueles que eu amo. Dá sabedoria a quem precisa. Restaura o que está quebrado. E dá-me descanso para dormir, porque eu confio em Ti. Agora vamos falar de finanças. Ah, as finanças. Uma das coisas que mais rouba no sono do brasileiro. Uma das coisas que mais pesa à noite quando o mundo está em silêncio e a cabeça está sozinha com os números. E eu sei que muitos dos que estão aqui nesta noite estão carregando algo financeiro que não os deixa dormir. Talvez seja uma conta que não fecha, um salário que chega curto todo mês, uma dívida que não diminui, um negócio que não fatura o suficiente para cobrir as despesas, uma demissão que aconteceu há pouco tempo e que deixou a vida toda na incerteza, ou o medo de uma demissão que pode acontecer a qualquer dia. E à noite, o calculador do medo começa a funcionar sozinho. Quanto custa? Quando vence? Como vou pagar? Vai dar? Vai chegar? E se não chegar? E se não tiver o suficiente? E o sono vai para longe, cada vez mais longe. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante. A ansiedade com dinheiro não resolve nada. Não paga nenhuma conta, não traz nenhuma solução concreta. Ela só rouba na sua saúde de dentro para fora, rouba no seu sono, rouba na sua paz e rouba na sua alegria. E Deus não quer que isso aconteça com você. Deus não quer que você sofra à noite por conta de algo que sozinho não consegue resolver. O que Deus quer é que você confie nele também, nesta área da sua vida. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele dirigirá os teus caminhos. Mesmo no caminho das finanças, mesmo quando não vê como vai dar, mesmo quando os números não fecham, Deus pode dirigir. Mesmo no caminho das finanças, 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 Deus pode abrir portas que parecem fechadas. Deus pode trazer provisão de formas que você não imagina e não consegue planejar. Não porque Deus faz magia, mas porque Deus é maior que as limitações que nós vemos. Não estou dizendo que deve parar de trabalhar. Não estou dizendo que deve parar de planejar e de tentar. Estou dizendo que junto com o esforço, junto com o planejamento, junto com a responsabilidade financeira, precisa haver confiança em Deus. Porque sem essa confiança, o esforço, por maior que seja, pode trazer apenas mais ansiedade e não paz. A paz vem quando você reconhece que não está sozinho nessa luta. E para os que estão desempregados, eu falo diretamente com você agora. Eu sei que a humilhação do desemprego é real, que é dolorosa. Sei que às vezes parece que ninguém te vê, que ninguém se importa com a sua situação, que as portas estão todas fechadas da sua frente. Sei que às vezes parece que você não vale nada, que não tem nenhum valor, que não tem lugar nenhum para ir. Mas eu preciso que você saiba que isso não é verdade. Deus vê você. Deus vê o seu esforço mesmo quando ninguém mais vê. Deus vê a sua dor mesmo quando ninguém mais sente. E Deus pode abrir uma porta que você nem pensava que existia. Uma oportunidade que aparece do nada. Um caminho que não estava no mapa. Então, esta noite, não dorme com a desesperança do desemprego. Dorme com a esperança de que Deus está trabalhando por você mesmo no silêncio da sua situação. E para os empreendedores, para aqueles que levantam um negócio próprio e carregam essa responsabilidade, o peso é diferente, porque envolve não só a sua própria família, mas também as famílias dos seus empregados, as pessoas que dependem do seu negócio para subsistir. E essa responsabilidade pode ser esmagadora à noite, quando as contas não fecham,
quando o cliente não paga, quando o mercado não coopera. Mas lembre-se que não está sozinho nessa responsabilidade. Deus pode ser o parceiro que você mais precisa no seu negócio. O parceiro que não falta, que não desanima, que sempre está ao seu lado. Entrega o seu negócio a Ele esta noite. Pede sabedoria para tomar decisões. Pede proteção para o que foi construído. Pede provisão para continuar crescendo. E para os jovens que estão aqui esta noite, aqueles que ainda estão no início da vida e que parecem ter muita pressão à sua frente: estudo, emprego, futuro, relacionamento. Eu sei que a juventude não é sempre um tempo de alegria como as pessoas pensam. Às vezes é um tempo de muita confusão, de muita incerteza, de sentir que todos os outros sabem para onde ir e você não sabe. Mas Deus tem um caminho marcado para você, jovem. E esse caminho vai aparecer no tempo certo. Não precisa resolver tudo agora. Confia em Deus e dá um passo de cada vez. Agora vamos falar de saúde. Saúde é algo que, quando está bem, a gente mal pensa nela, como se fosse algo que vai permanecer assim para sempre. Mas quando algo dá errado, quando algo não está bem, fica no centro de tudo, domina os pensamentos e roubam o descanso. E eu sei que muitos dos que estão aqui nesta noite estão passando por algum problema de saúde, sejam eles próprios ou alguém da sua família que está sofrendo. E à noite, quando tudo está em silêncio, os medos surgem com mais força do que durante o dia. O medo do que pode acontecer, o medo do futuro, o medo de não melhorar, o medo do desconhecido que a doença traz. E a mente começa a criar cenários que ainda não aconteceram. Imaginar coisas que podem não acontecer, mas que parecem tão reais no silêncio da noite. Mas o que a palavra de Deus nos diz, com toda a sua autoridade e clareza, é que Deus é o sanador, não eu, não os medicamentos sozinhos. Deus. E Deus pode restaurar a saúde de quem está doente. Pode trazer alívio para quem está com dor que não passa. Pode fortalecer o corpo que está fraco. Pode renovar as forças de quem está exausto por dentro e por fora. E pode dar sabedoria aos médicos, para que eles encontrem o caminho certo no tratamento de quem está passando por algo difícil. Procure ajuda médica quando necessário. Deus também usa os profissionais de saúde. Deus não é contra a medicina. Deus não diz que você não deve se tratar. Deus pode usar a medicina como instrumento. Mas junto com o tratamento, junto com o cuidado médico, a oração faz a diferença. A confiança em Deus faz a diferença que nenhuma outra coisa pode fazer. E esta noite, eu peço para Deus sobre a saúde de você e de cada pessoa da sua família. Se você está passando por algo com a sua saúde, entrega para Deus esta noite com todo o coração. Não fique sozinho com o medo que a situação traz. Diz para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Dá-me força para enfrentar isso sem desanimar. Restaura-me da forma que Tu acha melhor. Sustenta-me no tratamento. E dá-me paz para dormir esta noite sem que o medo domine. E se é alguém da sua família que está doente, se é alguém que você ama e que está sofrendo, lembre-se que o mesmo Salmo 91 que diz que Deus livra, diz que Deus sustenta. Ele não abandona aquele que está sofrendo. Ele está ali no leito do hospital, no lado da cama, dentro do coração da pessoa que está doente. E Ele pode trazer restauração na hora e da forma que Ele escolhe. Muito bem. Agora, vamos fazer a nossa primeira interação da noite. E esta é muito simples, fácil de fazer e muito importante para esta comunidade de oração que estamos construindo juntos. Eu quero que você vá aos comentários deste vídeo e escreva uma palavra. Apenas uma palavra. Escolha uma destas três: paz, descanso ou proteção. Escolha a que mais fala com o seu coração nesta noite. Se é a paz que está faltando, escreva paz.
Se é o descanso que não quer vir, escreva descanso. Se é a proteção que você sente que mais precisa, escreva proteção. Só uma palavra. Vá aos comentários e escreva agora mesmo. Enquanto isso, eu continuo aqui com você. Antes de entrarmos na oração guiada, que é a parte principal e mais longa desta noite, eu preciso convidar você para algo importante. Eu faço esta oração 3 vezes ao dia, pela manhã, pelo meio-dia e pela noite. Cada horário com um enfoque diferente, com uma proteção diferente, com um cuidado diferente de Deus. A oração da manhã é para começar o dia com força e com direção. A oração do meio-dia é para renovar no meio da jornada. E a oração da noite, esta que estamos fazendo agora, é para dormir em paz. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu te convido agora mesmo para se inscrever, para que não fique perdendo nenhuma oração. Porque a sua vida merece oração o dia todo, não só uma vez por semana, não só quando lembrares, mas todo dia e em cada momento. Agora, vamos à oração. Esta é a parte mais importante de toda a noite, e eu peço que você se coloque em um lugar confortável. Se puder estar deitado na sua cama, esteja. Se puder estar sentado num lugar tranquilo, esteja. O importante é que você esteja à vontade, que o corpo esteja relaxado. Respira fundo, lenta e pausadamente. Solta os ombros para baixo, solta a maxila, solta as mãos, solta o que está preso no seu peito. E agora, abra o seu coração completamente para Deus. Deixa que Ele entre. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, nós te agradecem por esta noite. Te agradecem pelo ar que respiramos neste momento, pela vida que temos, pela hora que estamos ainda aqui, pela saúde que temos, pelos dias que passamos, pelas alegrias que experimentamos, porque nada disto era garantido, e Tu nos daste tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora, Senhor, vamos começar pelo perdão, porque para dormir em paz, o coração precisa estar livre. E às vezes o que pesa mais no coração à noite não é a conta que não foi paga, não é o problema do trabalho que não foi resolvido, não é a situação de família que ainda está difícil, é o peso do que ficou por dentro de nós, o que fizemos errado e não resolvemos, o que não perdoamos e que ainda prende como uma corrente invisível, o que ainda nos envergonha quando lembrar, o que ainda nos machuca quando pensamos. Senhor, eu peço perdão pela minha filha, pelo meu filho que está ouvindo esta oração neste momento. Peço perdão por tudo que ele fez que não foi da Tua vontade ao longo da sua vida, pelas palavras que não deveria ter dito e que machucaram alguém, pelos pensamentos que não deveria ter tido e que lhe trazerem culpa, pelas atitudes que não foram de amor, que foram de egoísmo, que foram de raiva, pelas vezes que foi orgulhoso quando deveria ter sido humilde diante de Ti e dos outros, pelas vezes que foi impaciente quando deveria ter sido paciente com a sua vida e com os outros, pelas vezes que se afastou quando deveria ter se aproximado de Ti e das pessoas ao redor. Senhor, Tu diz em João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Senhor, eu confesso diante de Ti esta noite e peço o Teu perdão sobre a vida de quem está aqui. Que o peso da culpa não permaneça no coração passado esta hora. Que a pessoa que está ouvindo isto saiba que está perdoada pela Tua graça, não pelos seus méritos, mas pela Tua misericórdia infinita. Que esteja livre para dormir sem o peso do que foi, porque Tu já estás pagou, e não só o que fez, mas também o que não fez. Às vezes que deveria ter ajudado o próximo e não ajudou. Às vezes que deveria ter falado uma palavra de conforto e ficou em silêncio. Às vezes que deveria ter estado presente para alguém que precisava e não esteve. Às vezes que deveria ter dado um passo na fé e ficou parado pelo medo. Perdoa isso também, Senhor.
porque a gente muitas vezes não pensa nestes pecados de omissão, mas o peso deles fica no coração sem que a gente perceba. E, Senhor, eu peço que esta pessoa também perdoe aos outros, aquele que a machucou profundamente, aquele que traiu a sua confiança quando não deveria ter traído, aquele que disse algo tão cruel que a pessoa nunca mais esqueceu, aquele que abandonou quando não deveria ter abandonado. Não estou dizendo que deve fingir que não aconteceu, que a dor não existiu. Estou dizendo que o perdão é uma liberação para quem perdoa. É a gente soltando o peso que não é seu para carregar durante toda a vida. É a gente entregando a justiça para Deus e se libertando da corrente do ressentimento. E Deus pode dar a força para isso, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a dor parece grande demais. Então esta noite, Senhor, coloca no coração de quem está aqui a disposição para começar a caminho do perdão, porque perdoar traz paz, e paz traz descanso verdadeiro. Agora vamos ao bloco de proteção, e esta parte é muito importante para a noite, porque à noite a gente fica mais vulnerável, não só no corpo, mas na mente, no espírito, no coração. À noite os medos parecem maiores, os pensamentos parecem mais pesados e a solidão parece mais profunda. Senhor, eu peço proteção sobre a vida de quem está ouvindo esta oração. Proteção sobre o corpo, que não se adoeça esta noite, que não se machuque, que permaneça forte e inteiro durante o sono. Proteção sobre a mente, que os pensamentos negativos não dominem o sonho, que o medo não entre pelo coração, que a ansiedade não tenha lugar onde a paz já foi plantada. Senhor, eu peço proteção por cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento, onde quer que esteja, em que situação quer que esteja. Aquele que está sozinho em casa, aquele que está rodeado de família, aquele que está em paz e aquele que está em crise. Protege a todos, Senhor. Aquele que está em crise a todos, Senhor. Senhor, por causa do Salmo 91, que é a Tua palavra, eu declaro proteção sobre a vida de cada pessoa que ouve estas palavras. Declaro que Deus livra do laço do caçador, que Deus cobre com as suas asas, como diz no versículo 4. Declaro que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem, conforme está no Salmo 34, versículo 7. Declaro que ninguém mau pode entrar no espaço que está coberto pela proteção de Deus. Proteção sobre a casa. Senhor, guarda esta casa onde esta pessoa vive. Guarda as portas. Guarda as janelas. Guarda cada canto e cada caminho que chega. Que ninguém mau entre nesta casa esta noite. Que a paz permaneça dentro de cada aposento. Que os que moram nesta casa estejam seguros durante toda a noite. Proteção sobre o casamento. Senhor, guarda este casamento. Se está com problema que parece grande, restaura. Se está com mágoa acumulada, cura a mágoa dos dois lados. Se está com distância crescente, aproxima os dois novamente. Guarda o amor que está ali por baixo de tudo, mesmo quando está difícil de ver por baixo da dor. Proteção sobre os filhos. Senhor, guarda os filhos de quem está aqui esta noite, os pequeninos que ainda não entendem a vida, os adolescentes que estão tentando entender quem são, os jovens que estão escolhendo seus caminhos e os filhos adultos que já têm suas próprias famílias. Guarda eles do mal, do medo, do desânimo. Coloca o teu anjo ao redor de cada um deles. Que eles não se afastem de ti, que eles permaneçam na tua presença mesmo quando a vida fica difícil. Proteção sobre os pais. Senhor, guarda os pais de quem está aqui esta noite. Aqueles que já são mais velhos. Aqueles que precisam de cuidado especial. Aqueles que estão mais frágeis em corpo. Guarda eles. Dá-lhes saúde para permanecer. Dá-lhes proteção do mal. Dá-lhes paz no coração. Proteção sobre os relacionamentos de amizade e de trabalho.
Que não haja traição na amizade. Que não haja humilhação no trabalho. Que não haja problema que não possa ser resolvido com a ajuda de Deus. Proteção sobre o trabalho e o sustento. Senhor, guarda o emprego de quem está aqui esta noite. Guarda o negócio que foi construído com esforço. Guarda a carreira que está sendo desenvolvida. Que não haja demissão injusta que tire a paz. Que não haja problema no trabalho que não possa ser superado. Proteção sobre a vida espiritual. Senhor, guarda o coração de quem está aqui. Que não se afaste de ti em nenhum momento. Que a fé não fraqueje nas vezes que a vida fica pesada. Que nas vezes que ficar tentado a desanimar com tudo, lembre que tu estás ali sempre. Proteção sobre os que estão sozinhos esta noite, os solteiros, as viúvas, aqueles que não têm ninguém ao lado. Senhor, esteja com eles como um pai está com o filho que está sozinho no escuro. Que eles não sintam a solidão como abandono, mas como um momento onde Deus se aproxima. Proteção sobre os estudantes. Que não falte sabedoria para estudar. Que não falte força para continuar. Que não falte esperança de que a vida vai dar certo. Proteção sobre os que estão passando por crise emocional esta noite. Aqueles que sentem que estão no fundo do poço. Senhor, coloca a tua mão em cima de cada um deles. Que não se percam no desespero. Que encontrem na tua presença o motivo para continuar. E, Senhor, proteção sobre as autoridades da nossa vida. Aquelas que governam, aquelas que decidem, aquelas que têm poder nas suas mãos. Coloca a sabedoria em seus corações, para que exerçam o poder com justiça, com misericórdia e com sabedoria que vem de Deus. Agora vamos ao bloco de provisão, porque Deus não é só quem nos protege, Deus é quem nos provê. Deus é quem nos sustenta quando não temos mais força para nos sustentar sozinhos. E esta noite eu pido provisão generosa do Senhor. Senhor, eu peço provisão financeira para quem está aqui, que não falte o necessário para a sua vida e para a vida da sua família. Que o salário seja suficiente para cobrir as necessidades. Que as contas sejam pagas sem que o desespero domine. Que a dívida diminua com o tempo. Que o negócio fature o que precisa. Que o emprego apareça para quem está procurando há muito tempo. Que tu, Senhor, que converteu 5 pães e 2 peixes em comida suficiente para 5.000 pessoas no deserto, que converteu água em vinho nas bodas em Cana, que sustentou Israel por 40 anos no deserto, com mana caindo do céu todos os dias, que eres o Deus que provê de formas que nós não entendemos e não conseguimos planejar provê. Esta noite para quem está aqui, que ninguém que confia em ti fique sem o que precisa. Senhor, eu peço provisão de saúde, que os que estão doentes recebam restauração, ou pelo menos alívio da dor que estão sentindo. Que os que estão com problema no corpo recebam a cura que precisa. Que as forças sejam renovadas para quem está exausto. Que o tratamento funcione da forma que Deus permite. Eu peço provisão de relacionamentos. Que as relações que estão quebradas sejam restauradas com o tempo. Que as relações que estão frias sejam aquecidas pelo amor que Deus coloca entre as pessoas. Que haja amor onde está faltando amor. Que haja compreensão onde está faltando compreensão. Que haja paciência onde está faltando paciência. Eu peço provisão de esperança. Que quem está desesperado esta noite não perca a esperança de que Deus ainda pode. Que quem está na escuridão mais profunda veja pelo menos um ponto de luz. Que quem sente que não tem saída descubra que Deus sempre tem um caminho, mesmo quando nós não conseguimos ver. E eu peço provisão de propósito. Que quem está perdido no caminho da vida encontre a direção que Deus preparou. Que quem não sabe para onde vai descubra que Deus tem um plano bonito e significativo para a sua vida. Que quem sente que não vale nada descubra o valor extraordinário que Deus colocou nele quando o criou. Agora vamos ao bloco de direção. Porque muitas das vezes, o que mais nos estressa à noite não é só o problema do presente que está nos pesando,
mas a incerteza absoluta do futuro. Não sabemos para onde devemos ir. Não sabemos qual decisão tomar diante de tantas opções. Não sabemos se estamos no caminho certo ou se estamos perdidos. Senhor, eu peço direção divina para quem está aqui esta noite. Direção no trabalho. Se precisa pedir demissão porque não está mais na vontade de Deus, dá coragem e clareza para pedir. Se precisa ficar onde está porque ainda há propósito ali, dá clareza para permanecer sem se distrair. Se precisa mudar de área ou de carreira, abre o caminho que parece fechado. Se precisa empreender e começar algo próprio, dá sabedoria para dar o passo sem temer. Direção nos relacionamentos. Se precisa pedir perdão a alguém que machucou, coloca no coração a disposição e as palavras certas. Se precisa conversar com alguém sobre algo difícil, dá coragem para conversar e a sabedoria para falar da forma certa. Se precisa se afastar de algo ou de alguém que não faz bem à sua vida, dá força para se afastar sem culpa. Se precisa se aproximar de alguém que foi afastado, abre o coração de ambos os lados. Direção na vida financeira. Se precisa planejar de forma mais organizada, dá clareza e paciência para planejar. Se precisa investir em algo que pode mudar a situação, dá sabedoria para investir na hora certa. Se precisa esperar mais um tempo antes de tomar uma decisão grande, dá paciência para esperar sem desanimar. Direção na vida espiritual. Se precisa se aproximar mais de Ti, Senhor, coloca no coração a vontade genuína de se aproximar. Se precisa largar algo na vida que não é da Tua vontade e que está atrapalhando o caminho, dá força sobrenatural para largar. Se precisa perdoar alguém que parece impossível de perdoar, dá a graça para começar esse processo. Senhor, por causa do Salmo 23 que diz que Tu eres o pastor e que o pastor não leva a ovelha ao lugar errado, eu confio que Tu sabes o caminho que cada pessoa que está aqui deve trilhar. Eu confio que Tu não levas ao lugar errado. Eu confio que a minha vida e a vida de cada pessoa que ouve estas palavras está na Tua mão poderosa. E esta noite eu entrego as decisões que não sei tomar, as escolhas que parecem impossíveis diante de tantos caminhos, os caminhos que parecem fechados da minha frente. Entrego tudo para Deus e confio que Ele vai dirigir. E por fim, meu filho, minha filha, vamos ao bloco mais importante desta noite, o bloco de descanso. Porque é para isto que estamos aqui, para que a pessoa que está ouvindo esta oração esta noite possa dormir, possa descansar de verdade, possa se soltar das mãos de Deus e dormir sem o peso que carregou durante todo o dia. Senhor, eu peço descanso verdadeiro para quem está aqui esta noite. Descanso no corpo, que os músculos soltem a tensão que acumularam durante todo o dia de trabalho e de preocupação. Que a tensão vá embora do ombro, da nuca, da testa, de cada parte do corpo que segurou o estresse durante o dia. Que o corpo se recupere durante esta noite enquanto a pessoa dorme. Que o sono venha com calma, sem pressa. Que o corpo adormeça com facilidade como água que corre. Que a pessoa durma a noite toda sem se despertar sem necessidade. Descanso na mente. Que os pensamentos que não param de girar durante a noite cessem. Que a lista de coisas que tem para fazer amanhã não venha atormentar a pessoa neste momento. Que o medo do futuro não impeça o descanso do presente. Que a mente se cale, que a mente solte, e que se entregue ao sono com a mesma confiança com que um filho pequeno se entrega aos braços do pai. Descanso no coração. Que o peso que acumulou durante todo o dia, o peso das palavras, dos atos, dos pensamentos, das preocupações, seja colocado nas mãos de Deus neste momento. Que a mágoa que ficou de algo que aconteceu não impeça a paz desta noite. Que a esperança permaneça no coração mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis demais. Que o coração se sente seguro, porque Deus está ali do lado, sempre. Descanso no espírito. Que esta pessoa se sente conectada com Deus nesta noite.
Que na hora em que fechar os olhos sinta a presença do Senhor como um abraço quente e seguro. Que não se sinta solon. Que saiba que está amado pelo Deus que criou o universo inteiro. Que está protegido pelo mesmo Deus que protegeu Israel no deserto. Que está nas mãos do maior Pai que existe. Senhor, por causa do Salmo 4, versículo 8 que diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque Tu, ó Senhor, somente me fazes morar em segurança. Eu declaro que esta pessoa vai dormir em paz esta noite. Declaro que o Senhor é a sua segurança, que não precisa de nenhuma outra coisa para se sentir segura. Declaro que à noite, quando a escuridão vem e os medos parecem maiores, a luz de Deus não vai embora, não vai diminuir, não vai se afastar. E neste momento, Senhor, cobrir esta pessoa com o Teu manto de proteção. Como o Salmo 91 diz, cobrir com as suas asas como uma mãe que cobre o filhinho. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro, de restauração do corpo e da mente, de paz que vem de dentro, de sono que não briga, mas que abraça como Deus mesmo abraçando. Senhor, eu peço descanso para os que estão passando pela dor do luto esta noite. Aqueles que perderam alguém que amavam e que ainda sentem aquela dor que não passa com facilidade. Que Deus os abraçar nesta noite como um pai abraça o filho que está chorando. Que a dor não desapareça de uma vez, mas que Deus esteja ali no meio da dor para que não pareça tão grande e tão pesada. Eu peço descanso para os que estão passando pela dor do traição. Aqueles cujo coração foi quebrado por alguém que deveria ter amado com fidelidade. Que Deus cura este coração com o tempo. Que esta noite, mesmo com a dor, a paz de Deus permaneça. Eu peço descanso para os que estão passando pela dor do rejeição. Aqueles que sentem que não são suficientes, que não valem, que não são amados pela forma como deveria. Senhor, colocas no coração de cada pessoa que está aqui a certeza de que está amada, que está valorizada, que tem propósito diante de Ti. Porque a Tua palavra nos diz em Isaías 43, versículo 4, que somos preciosos aos Teus olhos e que Deus nos ama. Eu peço descanso para os que estão passando pela dor da incerteza do futuro. Aqueles que não sabem o que vai acontecer amanhã, que estão na preeminência de uma mudança grande na vida. Que Deus dê paz para enfrentar o desconhecido com confiança, porque o desconhecido que está à frente está na mão de Deus. Eu peço descanso para os que estão passando pela dor da solidão profunda, aqueles que sentem que ninguém no mundo se importa com eles. Que Deus preencha este vazio com a sua presença esta noite. Que esta pessoa saiba que é conhecida e amada por Deus desde sempre. E eu peço descanso para os que estão passando pela dor da culpa, aqueles que não conseguem se perdoar por algo que fizeram no passado. Que Deus os lembre de que o perdão já foi dado, que o peso da culpa não mora mais no coração. Que esta pessoa durma esta noite sabendo que está perdoada. Amém. Meu filho, minha filha, agora eu preciso que você faça algo por mim. Eu preciso que você leia a seguinte frase. Leia em silêncio, com todo o seu coração, e deixe que estas palavras entrem dentro de você. Eu durmo em paz debaixo da proteção de Deus. Agora vá aos comentários e escreva a frase acima para ficar registrado. Muito bem. E agora, vamos rezar o Pai Nosso juntos. Esta oração foi ensinada por Deus mesmo, por Jesus Cristo, quando os seus discípulos lhe perguntaram como deviam orar. E Jesus lhes deu este modelo perfeito. Esta oração traz proteção, traz comunidade com Deus, traz perdão e traz paz. E eu quero que você reze juntos comigo esta noite. Vamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificai o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos tentais, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e a potência, e a glória, para sempre. Amém.
Que estas palavras permaneçam no seu coração nesta noite e nas noites que vêm. Que o nome de Deus, que é santo e poderoso, permaneça sobre a sua vida como um selo de proteção. Que a vontade de Deus permaneça sobre cada decisão que você vai tomar amanhã e nos dias que seguem. Que o pão de cada dia, que representa tudo que você precisa para viver, não só comida, mas paz, saúde, relacionamentos, propósito, não falte na sua vida. Que o perdão circule na sua vida, não só da parte de Deus, mas entre você e as pessoas que você ama. E que você esteja livre do mal, amparado pela mão poderosa de Deus esta noite. E agora, a nossa última interação da noite. Eu preciso que você vá aos comentários e deixe um pedido de oração. Pode ser uma palavra ou um tema que está pesando no seu coração neste momento. Pode ser ansiedade, família, finanças, trabalho, saúde, medo, casamento, filhos, direção, esperança, solidão, perdão ou qualquer outra coisa que está difícil na sua vida. Deixe ali nos comentários para que esta comunidade inteira possa orar por você. E por falar em comunidade, eu preciso que você faça uma coisa pequena, mas muito importante nesta noite. Pense em uma pessoa que você conhece que precisa de paz. Pode ser um amigo que está passando por algo difícil, um familiar que está sofrendo, um colega que parece estar pesado. Uma pessoa, só uma. E compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não precisa ser muita gente. Uma pessoa que precisa ouvir estas palavras nesta noite pode ter sua vida transformada. E por fim, meu filho, minha filha, eu preciso te deixar com uma palavra de bênção antes de você dormir. Eu preciso que você saiba que esta noite, Deus está com você. Não amanhã, não depois, não quando a situação melhorar. Agora, neste exato momento, enquanto você está aqui ouvindo estas palavras, Deus está ao seu lado. E quando você fechar os olhos daqui a pouco, Ele vai estar ali também. Não vai ir embora, não vai se distrair, vai permanecer. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa ter todas as respostas para amanhã. Não precisa carregar o peso do mundo inteiro no seu coração como se fosse sua responsabilidade única. Porque Deus carrega isso por você. Deus carrega a sua dívida que não se resolve, a sua situação de saúde que preocupa, o seu medo do futuro, a sua solidão à noite, a sua mágoa que não passa, a sua incerteza sobre o caminho. Não todo de uma vez, não sempre da forma que queremos, mas com o tempo, aos poucos, com o mesmo amor com que criou o universo inteiro. E esta noite, eu declaro sobre a sua vida a promessa de Deus: paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Amanhã, meio-dia, eu volto aqui com a oração do meio-dia, com um novo enfoque, com novas intercessões, com a mesma presença fiel de Deus ao nosso lado. Então não fique longe, não perca essa hora. Nos vejo amanhã. Boa noite. E que Deus te abraçar enquanto você dormir esta noite.